Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui ao Política e Cotidiano dessa noite. Vamos conversar com o professor Everardo Aguiar Lopes sobre a participação da sociedade civil na política. Estamos aguardando aqui ele só mandar o convite. Quero agradecer a participação do pessoal que já está entrando aí. Carlos Inácio, Adalberto. Já estamos começando aqui, pessoal. Alguns minutinhos. O professor Everardo já está vindo. Nalva, seja bem-vinda. Vamos ver se a gente acha aqui o professor Everardo, ver se ele já entrou. Professor, se estiver me ouvindo na live, isso já está aqui. Ele vai fazer o pedido, a gente já autoriza ele a entrar. Estou aguardando aqui só um minutinho. O professor Everardo já apareceu, vou ver se eu consigo puxar ele aqui. A gente fez o teste, hein, pessoal? Já testou. Vai dar tudo certo hoje. Vamos ver se o professor consegue mandar. Ele mandou um oi aqui, vou tentar falar com ele aqui na live. Professor, você consegue mandar o convite? Aparece você aí? Para você? Igual a gente fez aquele dia? A autorização para a gente conversar? Vamos ver aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado pela sua participação. Estou aguardando aqui só um minutinho. Professor James Brown também já entrou. Vamos ver se a gente consegue botar o Everardo. Estou aguardando só ele ver se ele consegue localizar o pedido para entrar lá. Vamos ver, professor, ver se você consegue aí fazer o... Vou chamar ele aqui, vamos ver se ele aceita. Isso. Agora já está abrindo. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui no Política Cotidiano. É um prazer receber todos vocês. Já está indo aí o convite, professor. Sua internet está boa? Está aguardando só você participar aí, ó. Vamos ver se ele consegue. Eu vou clicar novamente, professor. Vou te chamar novamente, tá bom? Já apareceu aí o convite? Mais uma vez, eu vou te chamar aí. Não está aberta? Vamos ver o que está acontecendo. Acontece, esses problemas técnicos, pessoal, de vez em quando acontece. A gente até testou, não sei por que não está saindo agora. Vou tentar novamente chamar o professor Everardo. Estou te mandando o convite novamente, professor. Espera um pouquinho para aparecer aí. Prontinho, agora sim. Boa noite, professor Everardo. Tudo bem? Tudo. Está conseguindo agora me ver, me ouvir? Normal? Tô. Você está me ouvindo bem? Então, perfeitamente. Todo mundo, imagino que esteja nos ouvindo também. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida do Política Cotidiano. Vou fazer uma apresentação sua e já passo a palavra para você, tá bom? Pode ser assim? Pode. Então tá, hoje, pessoal, a gente tem a honra e o prazer de receber aqui no nosso
na nossa live do Política Cotidiana, às sextas-feiras, o professor Everardo de Aguiar Lopes, educador social, autor da obra Redes Sociais, Locais, Afetividade que gera afetividade nas políticas públicas e travessias. Realizador de vários projetos em Brasília e em outros estados do Brasil, tais como Espaço Público Saudável, a Dimensão do Diálogo, Desarme Interior, Mapa do Bem, Olhar a Cidade, Vamos Pintar a Vida, Pacificar, Dê Asas à Sua Paz, DF Movimento. Enfim, é um prazer receber o professor Everardo Aguiar aqui, uma referência no Distrito Federal em boa parte do Brasil, no que diz respeito a políticas públicas na área da sociedade civil. Tem muito para nos agregar. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, é um prazer, muito obrigado pelo convite. E eu acho que é um momento importante para a gente conversar das experiências que estão existindo no Brasil, que não são de hoje, né? Mas mesmo com essa dificuldade da pandemia, a sociedade civil, as pessoas, os indivíduos estão mobilizados, estão sensíveis a questões sociais que não são novas, né? Então é um prazer estar aqui para a gente conversar. Prazer é todo meu. Professor, o Política Cotidiana ele surgiu a partir de uma iniciativa minha e do professor James Bauer, que é o superaprendizagem que está até participando aqui, no sentido de tentar descriminalizar a política. Porque a gente acredita que, nesse momento, a gente começou, inclusive, a partir nesse período de pandemia. A gente acredita que é importante a participação das pessoas na política de alguma maneira, ou partidária ou não partidária, mas de alguma forma fazer política no seu bairro, na sua comunidade, ou até ocupando os espaços de poder. E com essa iniciativa a gente começou a fazer as lives, começou a desenvolver esse trabalho e tem gerado um resultado muito positivo, porque a gente tem tido a chance de conversar com pessoas como você, que são pessoas que podem agregar muito o debate, que fazem com que a gente compreenda muitas coisas que às vezes a gente não teria condições de compreender sozinho. E nesse aspecto, eu já aproveito para fazer uma primeira pergunta. A sua experiência é, de certo modo, na sociedade civil, de certo modo não, é quase a sua vida inteira na sociedade civil, e hoje a gente tem visto uma criminalização também do trabalho da sociedade civil. A gente vê constantemente o governo, por parte do próprio presidente ou dos filhos dele, criticarem a atuação e o trabalho das ONGs no Brasil inteiro. Eu queria que você dissesse para a gente aqui, explicasse um pouco da razão que justifica a atitude dele nesse sentido e a importância da participação da sociedade civil, das ONGs e dos serviços sociais de modo geral. Bem, em primeiro lugar, é uma hipocrisia as pessoas que você citou em criminalizar a política, porque a sua vida toda essas pessoas só fizeram isso, né? Então, faz parte da formação do caráter dessas pessoas que utilizam a política e falam mal da política, né? Como uma forma de condenar aquelas pessoas que fazem da política uma ação solidária, uma ação altruísta. Então, essas duas pessoas que você citou, elas, na verdade, são utilitaristas, né, do ponto de vista da política, né? Bem, todos nós fazemos política 24 horas, né? As pessoas acham que ficar quieto no lugar, fazendo meditação, não está fazendo uma ação política, está fazendo uma ação política, né? Alguém que dirige em alta velocidade sem prestar atenção para as regras, as leis de trânsito, está fazendo uma política errada, mas está consciente, né? Então, a política é uma ação inerente ao ser, inerente a todos nós, homens e mulheres, né? No seu dia a dia. Por isso, eu sempre me encontrei nesse lugar. Na verdade, e é bom que se diga aqui para a gente saber, eu participei de partidos políticos no final dos anos 70, 80, eu tive atuação em partido, né? Fui até candidato, então eu tenho uma trajetória também por aí, porque eu já tenho mais de 60 anos e venho dessa trajetória política contra a ditadura,
sempre atuei, desde jovem, meus 16, 17 anos, sempre atuei nesse campo. Mas, a partir do início dos anos 90, eu vim fazendo reflexões, né, não são reflexões de hoje, de que os partidos políticos, né, são insuficientes. Eles não dão conta de alcançar a complexidade que existe na sociedade. Né? Os partidos políticos, pela forma que se estruturam, hierarquicamente, seja ele qual for, eu não estou falando de todos eles, de esquerda, direita, de centro, centro-esquerda, não tem, estou falando dos partidos, como eles são hierarquicamente formados, construídos, né? E a partir das chamadas lideranças, né? Essa forma, no meu ponto de vista, desde do início dos anos 90, eu questionei e fiz uma reflexão e que acho que esses instrumentos, eles valem, são importantes, é necessário ter, eu não condeno quem participa, quem constrói, mas eu acho que eles não dão conta, né, da complexidade da sociedade brasileira. Né? Neste sentido, o chamado movimento social, a chamada sociedade civil organizada, as chamadas ONGs, elas cumprem um papel muito importante, necessário na sociedade brasileira. E por que ela cumpre o papel? É porque ela está embaixo dos partidos? Não, ao contrário. É porque ela está envolvida diretamente com as dores que existem na sociedade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos direitos humanos, do feminismo, do ponto de vista da igualdade racial, do ponto de vista religioso. Quer dizer, nós temos aí um leque de atuação das pessoas do ponto de vista político a partir da sociedade civil. Eu estou falando isso porque talvez um exemplo que mais me moveu, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, quem lembra da campanha do Betinho, né, da cidadania, sabe perfeitamente o que o Betinho fez. O Betinho, a partir de de um diagnóstico da fome no Brasil, que era extraordinária, que hoje está se aproximando ao mesmo período, hoje, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre isso, hoje está se aproximando ao que foi aquele período do final dos anos 80, 90, né? Ao Betinho, ao perceber que essa era uma crise, que todos nós éramos sensíveis, que as pessoas eram sensíveis, a partir disso, colocou esse propósito para a sociedade. Era um movimento descentralizado, mobilizado e, ao mesmo tempo, com várias lideranças, a partir de um propósito comum. Para o propósito comum, fazer com que as pessoas tivessem a sua alimentação básica. Isso, com certeza, para mim é um marco importante para a gente compreender que os partidos não davam conta. Nós já tínhamos, 90, nós já estávamos saindo. Em 88 com a Constituição, 84 com a questão das eleições pelo colégio eleitoral, depois nós temos as diretas, e nós temos, então, no início dos anos 90, a campanha do Betinho, e que isso mostra o tanto que o braço dos partidos não ia até isso, mesmo que os partidos apoiassem, e apoiavam, especialmente os partidos de esquerda, os partidos democráticos, etc. Portanto, a sociedade civil tem um papel que é insubstituível, e melhor ainda, mais do que insubstituível. Ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais sensível às condições reais da população em determinados momentos, que demora os partidos a chegar. Então, é nesse sentido que eu me sinto muito à vontade de, desde o início dos anos 90, desde 90, 91, que eu começo a refletir sobre isso e tenho me dedicado exclusivamente a atuar na sociedade civil, seja em questões ambientais, questão de juventude, teve uma época, depois a questão da mobilidade urbana, de desenvolvimento social, fórum de participação horizontal, e hoje, e em vários movimentos, Movimento pela Paz, desenvolvi campanhas no Brasil
a favor do desarmamento, por ter um estatuto de desarmamento, uma lei que regulamentasse a questão das armas no Brasil. Criei o Conselho Nacional de Segurança Pública, fui uma das pessoas a criar o primeiro Conselho Nacional de Segurança Pública no Brasil. Tá? Enfim, sempre tive uma atuação, então, na sociedade civil. Sempre dialoguei com os partidos, sim, porque são ferramentas que estão aí, fazem parte da sociedade, tem pessoas corretas, tem pessoas sérias, tem dirigentes partidários, parlamentares corretos, né? Eu não estou aqui dizendo isso. Portanto, acho que não sozinho ele não é suficiente. Precisa efetivamente da sociedade civil. Pois não, diga. Sem sombra de dúvida, professor Everardo. Inclusive, aqui no Distrito Federal, pelo pouco que eu tive a oportunidade de conhecer, desde a época da fundação da rede, eu sei que a maior parte dos governadores democratas, sendo ou não progressistas, normalmente te ouvem em relação a essas questões relacionadas à sociedade civil, ao trabalho social, às ONGs, políticas públicas necessárias. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir na sua casa uma época quando estava, inclusive, o ex-governador Rodrigo Hollenberg falando sobre o DF Movimento, e você estava apresentando um projeto sobre mobilidade, ou seja, você é uma referência aqui em Brasília e as pessoas, sem dúvida, te ouvem muito nesse aspecto, porque entendem a importância da sociedade civil. Agora, uma coisa, Everardo, que eu acho talvez é importante destacar, e agora eu quero até dar um exemplo de uma cidade do interior e tudo, é que o papel da cobrança da sociedade civil. A sociedade civil também tem um papel de cobrar e fiscalizar os serviços públicos, do executivo, legislativo e até o judiciário. Você entende que também é importante essa atuação da sociedade civil na fiscalização? Eu estou falando isso porque constantemente eu tenho alguns conflitos quando eu vejo em alguns municípios se discutindo, por exemplo, reajustes nesse momento de pandemia de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, assim por diante, e eu vejo a população se juntando, se mobilizando para tentar combater esse tipo de coisa. Portanto, na sua avaliação, é importante a participação da sociedade civil nesse aspecto também? Claro. Primeiro, também, talvez seja necessário a gente dizer o seguinte. Na minha experiência, no meu diálogo com as pessoas e com a institucionalidade, eu nunca neguei a institucionalidade. Eu acho que a questão da institucionalidade ela tem um papel importante. Nós não devemos negar. Esse governo atual, aí, que está aí, o governo federal, nega a institucionalidade, nega a Constituição, nega, inclusive, as relações, a autonomia dos poderes, etc. Eu acho que não cabe a nenhum de nós fazermos isso. E a sociedade civil também, em especial. No meu caso, onde eu tenho participado com as pessoas, eu sempre entendi que a sociedade civil, primeiramente, ela deve estar capacitada para isso. Quer dizer, não adianta ficar só reivindicando. Eu sou a favor da reivindicação, a favor da denúncia, mas eu sou favorável que essa denúncia, que essa reivindicação seja relevante e, ao mesmo tempo, com corresponsabilidade. Então, veja bem, se eu faço a crítica ao governo, você falou de alguns governadores, eu sempre tive uma relação com eles. Não é questão, quando era o governo, eu venho acompanhando aqui em Brasília nos últimos 16 anos, permanentemente a atividade política governamental. Né? Desde que ainda era o governo Arruda, aliás, ainda era o Roriz, ainda na última, né? Eu participei ativamente de discussões sobre algumas coisas, por exemplo, sobre a questão de segurança pública. Por exemplo, o controle de armas, na época o Roriz era o governador, nós, quando distribuímos quase 5.000 armas aqui em Brasília, foi com uma articulação com o governo do Roriz, né? Que era considerado um governo de direita. Mas o movimento de desarmamento era um movimento de cidadania. Então, não interessa, o papel nosso era dialogar com ele, e se nós queremos recolher armas, e a polícia que tem o papel de recolher as armas, porque isso é constitucional, é papel da polícia, eram as polícias do Roriz com que a gente tinha que se relacionar. Então, desde essa época que a gente vem dialogando com vários governos, o governo do Roriz, depois teve o Arruda, a gente dialogou com o governo do Arruda, da criação, fortalecimento dos conselhos de segurança pública, né? Porque eu fui uma das pessoas pessoas da sociedade contrário aquelas casinhas, aqueles birôzinhos que eles criaram, né?
achando que aquilo, no meu entendimento, era uma falsa sensação de segurança, e depois se provou, 10 anos depois, que aquilo era um recurso que poderia ter sido investido de outra forma, né? E aquilo foi um papel da sociedade Foi civil. abandonado, né? Pegou Ficaram fogo, né? abandonados, foram queimados, tiveram vários desfechos muito ruins, um prejuízo econômico para a sociedade e desmoralização de uma política sem fundamento que o Arruda fez aqui na questão da segurança pública. Depois veio o Agnello, eu ajudei a fazer o plano de segurança pública, principalmente na questão da prevenção, porque nós da sociedade civil, e aí por isso que eu digo que tem que saber o que está falando, né? Nós da sociedade civil temos que discutir o seguinte: nós não somos, do que diz respeito à segurança pública, o nosso papel principal é a prevenção, é discutir com as forças policiais, com o governo, com as secretarias, políticas de prevenção para que não aumente o índice de pessoas da criminalidade, da atividade criminosa, porque o papel de investigar, de fazer operação policial, são das polícias, e não nossa, da sociedade civil. O nosso papel é dizer o seguinte: olha, se você tiver escolas próximas para os estudantes, se você tiver programa de juventude que inclua essa juventude, se você tiver praças bem iluminadas, se você tiver calçadas boas, você já evita muito a questão da violência, da violência em todos os níveis. Então, e o controle de arma, evidentemente, que seria, por exemplo, as blitz, que são importantes. Muita gente reclama, mas são muito importantes as blitz, porque tinha a questão do controle de armas, você desarmar as pessoas. Para que o cara quer andar armado? Ele não é policial, né? Ele não está dentro das regras do estatuto do desarmamento, para que ele quer andar armado? Então, era um conjunto de políticas de prevenção, né, que nós ajudamos a fazer. E, neste caso, inclusive, era bom que a gente lembre que era uma das pessoas que a gente, todos nós devemos ter uma referência do ponto de vista da luta pela prevenção, que era a Valéria de Velasco, a jornalista, né, que criou o Provítima, que hoje é um programa do governo, passou a ser um programa do governo Agnello, né, com várias ações, por exemplo, a questão jurídica para as famílias que perdem pessoas, né, a partir da violência urbana, e hoje continua, depois passou pelo governo Rodrigo, nós mantivemos esse programa, e agora continua no governo atual. Mas isso veio da sociedade civil. O Provítima não foi um programa criado pelo Alírio Neto, como ele dizia, negativo, foi da Valéria de Velasco. Eu ajudei a fazer, inclusive, né, algumas coisas. Eu, o Chico, que é um ativista de direitos humanos que tem aqui em Brasília, que tinha perdido o irmão também para a violência armada, e ele era a favor, então, do desarmamento. Por isso que nós criamos o Provítima, e até hoje está no governo. Mas o mais importante é ter capacidade de dialogar, mantendo autonomia e seriedade, né? Não ficar fazendo proselitismo com o governador, com o secretário. Nós temos uma experiência dentro do campo da política pública, através das redes sociais locais, que depois, se você achar que é importante, a gente pode tratar disso aqui, né, desse tema, mas dialogar com o pé de igualdade, com a mesma seriedade, com o mesmo respeito. Você é o governador, você é o secretário, e nós somos da sociedade civil. E nós nos relacionamos institucionalmente, né, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma barganha de nada, né? O importante é fazer com que a governança seja correta, chegue, com que as políticas públicas cheguem à população de baixa renda que precisa, criança, adolescente, idoso, deficiente, né? Programa de juventude, mobilidade, segurança pública, como eu falei, a população em situação de rua, que foi feito o programa do governo do Rodrigo, importante no setor comercial sul, né? Ampliação de CAPES, que é necessário, né? Porque o centro psicossocial ela tem um papel relevante também na questão da saúde mental, do uso de drogas, etc. Então, isso é muito importante. A questão dos CREAS e dos CRAS funcionarem de forma efetiva, para que as pessoas que precisam da política pública, da distribuição de renda, do Bolsa Família, o cadastro único, essas pessoas tenham acesso à informação e tenham acesso a essa política, porque são constitucionais, não são políticas inventadas, tiradas da cabeça da oposição A, da oposição B, ou de fulano, mas são políticas baseadas em legislações a partir da Constituição Federal.
Isso tudo faz parte do diálogo da sociedade civil com o Estado, né? E seja qual for o governo. E manter a autonomia, manter a seriedade do respeito. Aí a gente entra numa questão também que eu acho que é importante, e você falou isso algumas vezes, eu acho que a gente precisa destacar isso. São duas questões. Uma, na sua avaliação, qual é a linha que separa a atuação da sociedade civil e o mero assistencialismo? Isso muita gente questiona. E a outra coisa... Perdão, não ouvi. Tá, quando a gente fala de atuação da sociedade civil, muitas vezes as pessoas compreendem de forma equivocada e, em alguns casos, consideram que isso fosse mero assistencialismo. E acha que a atuação da sociedade civil é apenas doar alimentos ou fazer doações de algumas coisas. E isso, assim, qual é a diferença que há entre assistencialismo e a atuação da sociedade civil para que a gente não tenha essa mistura, não vire uma atuação de populismo, sabe? Uma atitude de populismo apenas. Infelizmente, esse conceito, essa impressão, não é só de pessoas de direita. Infelizmente. Muita gente acha que existe um degrau nas sociedades. Então, você está aqui no bairro, você é o cara que mobiliza, depois você é uma pessoa que já conhece um pouco mais da cidade, então você já faz reuniões melhores, já começa a falar em ONG, em alguma atividade específica, mas existe a hierarquia dos partidos, existe a hierarquia do Estado. Toda vez que isso acontece, essas pessoas, por mais bem intencionadas que seja, de esquerda, de direita, seja lá quem for, né, essas pessoas, no fundo, têm uma visão hierárquica da sociedade, ou seja, a sociedade civil é do plano inferior, é do andar de baixo, vamos dizer assim. Né? Isso eu já vi em vários colegas, né? Várias pessoas de esquerda, democrata, inclusive, mas quando é na hora do relacionamento, o relacionamento rebaixa. Né? Por que acontece isso? Porque a nossa tradição, nossa formação cultural de ativistas, ela é uma tradição hierárquica e muitas das vezes, é uma tradição arrogante. Infelizmente. Né? E isso é preciso a sociedade civil compreender. Agora, mesmo com toda essa dificuldade, eu não vou me omitir. Eu não vou deixar de fazer porque tem essa prática. Né? E eu tenho que me impor do ponto de vista. O que é impor do ponto de vista? Primeiro, saber do que você está tratando. Então, é muito importante. Né? Eu sei o que eu estou dizendo. Sobre segurança pública e prevenção, eu sei o que eu estou dizendo. Eu tenho uma experiência suficiente para falar, ouvir e praticar sobre aquilo, porque eu tenho uma experiência concreta. Né? Quando eu falo efetivação das políticas públicas, porque eu faço mais de 13 anos fazendo um trabalho efetivo por todas as localidades de Brasília, no chamado território, regiões administrativas, de trabalho concreto, real. Visita, conhecer as pessoas, conheço os CREAs, os CRAs, os CAPs, as unidades básicas de saúde, quais são os programas que tem do governo, né, na área de juventude, na área de idoso. Né? Então, eu sei o que está acontecendo nessa política pública. Então, a primeira coisa é isso, é você ter informação, estar preparado para fazer, ter experiência para que você possa se colocar. E não ter medo de dialogar com nenhum deles. Né? Eu acho que isso é importante, porque o que garante a nossa autonomia, né, é a capacidade de mobilização. Eu não sei se você teve conhecimento, mas nós estamos em 2020, então acho que 2011, né, antes do governo, na época do governo Aguilera, então, eu fui uma das pessoas que ajudei, mobilizei e criei, talvez tenha sido a pessoa que tenha se dedicado um pouco mais, o que nós chamamos de DF Movimento. O DF Movimento foi a experiência, no meu ponto de vista, aqui em Brasília, e eu estou aqui falando concretamente dos últimos 18, 17 anos, a experiência mais concreta que nós tivemos de capacidade de mobilização, de organização e de diálogo permanente com os atores políticos. Né? O DF Movimento se credenciou, né, com essa capacidade de ter conversas francas, institucionais, né, não pedir nada e, ao mesmo tempo, não ter medo de interferir
na efetivação da política pública. Onde nós tínhamos acesso a pessoas que tinham capacidade de efetivar determinadas políticas, nós achamos que deve sim essas pessoas estarem realizando aquela política. Se ela sabe, ela tem capacidade de fazer, ela é correta, é ética, né? Ela pode sim e deve efetivar a política pública da qual nós estamos propondo. Porque é muito fácil a chamada sociedade civil só propor. Propor. Eu proponho para você fazer, isso é uma beleza. Eu estou dizendo, eu proponho tal coisa porque eu sei fazer, ou porque eu conheço pessoas, ou porque tem gente da sociedade civil capaz de realizar aquela atividade social. Isso aqui é o nosso papel. E isso, muitas das vezes, não é bom para o gestor. Né? Não. Por quê? Porque o gestor, às vezes, ele quer um amigo, ele quer um parente, ele quer um companheiro do partido. Tá? Ele não quer uma pessoa que diga, não, meu amigo, aqui não é assim, eu sou seu amigo, sou respeito, mas mais do que isso, eu tenho respeito com você. E mais do que isso, eu tenho uma relação institucional com você. Então, a minha relação, no caso, com o ex-governador Rodrigo Hollenberg, uma relação extremamente correta, institucional, né? E sempre ampla, sempre transparente. Todas as coisas que nós fizemos com o governador para que efetivar a política pública foram transparentes. Encontros abertos com 30, 40, 50 pessoas para discutir determinadas sugestões para melhorar a governança, mais do que melhorar a governança, para que a política pública chegue nas pessoas que pagam os seus impostos, né, que são corretas e que estão na sociedade, que vivem nessa cidade, que construíram essa cidade. Esse é o nosso papel. Excelente. Agora, você falou muito, Everardo, eu acho isso interessante, porque, de fato, independente do governo, você atuou de um modo com a sociedade civil, mas a partir de um diálogo, independente do partido que estava envolvido no governo. E aí, uma questão que é muito discutida, a gente tem passado por um momento muito difícil no país, e talvez uma das perspectivas, uma das razões para que esse momento muito difícil do país que a gente esteja passando esteja relacionado exatamente pela falta de diálogo em relação a alguns players da política brasileira, de todos os partidos de modo geral. Poucas pessoas têm capacidade de dialogar em razão das divergências ideológicas. O que você entende que a gente precisa fazer para poder conseguir sair desse buraco que estamos todos nós em relação à nossa falta de perspectiva de um país melhor, de uma forma de ver melhor o mundo? O que a gente está vendo constantemente é assim, uma situação muito ruim. Então, assim, o que você entende que é necessário para que a gente possa fazer essa mudança a partir desse diálogo? Nós estávamos acostumados nos últimos 15 anos, 20 anos, eu posso falar que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, independente aí do grau de diferença, né, que a sociedade civil vinha abrindo diálogo com o Estado, com os representantes do Estado. Né? Da Constituição para cá a gente iniciou, claro que isso se ampliou no governo do Fernando Henrique Cardoso, depois amplia muito mais no governo do Lula em 2012, né, 2002, né, 2003, e nós vimos meio acostumados com isso, achando que a capacidade de diálogo estava das duas partes, da sociedade civil e até certo ponto de oposição em algumas questões, e do Estado, né, a partir dos governos, com a sociedade civil, a partir de que poderia realizar a política pública. Mas o problema, para mim, é bem maior. Nesse processo vamos dizer assim, de uma boa relação, né, de uma relação amistosa entre Estado e sociedade, abriu-se mão, né, de uma relação, né, mais legal, mais institucional. Então, isso, ao abrir mão disso, ficou muito relacionado a um campo chamado campo democrático popular. Quem não pertence a esse campo democrático popular teve dificuldade. Eu acho que nós estamos vivendo, talvez, no meu ponto de vista, talvez, não, eu tenho conversado, tenho refletido, tenho
relido determinadas decisões e visto determinadas decisões políticas, que a partir de 2016, do impeachment, que pode ser considerado e ser afirmado que foi realmente um golpe do ponto de vista político, né? Nós estamos vivendo, talvez, estamos vivendo a pior época da história do Brasil, né? Com certeza absoluta, dos últimos 100 anos da República, com certeza absoluta. Porque, por mais que nós tivéssemos diferenças com Sarney, no meu caso, com Sarney, com Fernando Henrique Cardoso, o Collor, a parte, porque o Collor, além das diferenças ideológicas e tal, tinha muita bravata, então teve um governo muito pequeno, tínhamos diferença com Itamar Franco, por mais que tivéssemos isso, essas pessoas, nenhum dessas pessoas que eu citei de oposição, e no caso do Sarney, de uma tradição até certo ponto conservadora, né? O Fernando Henrique não tanto, a tradição é social-democrata, né? Essas pessoas não faziam, não tinham a menor intenção de chegar onde nós chegamos hoje, onde nós estamos. Esse hábito, essa acomodação, né, vamos dizer assim, de uma elite política democrática, de centro-esquerda, de esquerda, progressista, ela não percebeu e ainda não deu conta de perceber a gravidade da crise que nós estamos atravessando com o atual governo federal, com o presidente da República. A minha reflexão é que esse presidente eleito democraticamente, dentro das regras democráticas, por mais que tenha a denúncia de mentira, das fake news, etc., mas enquanto o TRE não decidir sobre isso, ele está eleito democraticamente, não interessa, são as regras do jogo, vamos dizer assim. Burlou. Eu entendo que burlou. Tem informações suficientes, tem denúncias suficientes para dizer que burlou. Mas o Tribunal Regional Eleitoral acha que não? Acha que sim? Não. Então vamos aceitar, vamos reconhecer a institucionalidade. Porém, as chamadas forças progressistas de esquerda, né, seja ela centro-esquerda, esquerda radical, seja ela qual for, ela não percebeu a gravidade e deixou de tomar atitudes que avançasse, que nós fôssemos além desse campo democrático para setores, inclusive setores conservadores, mas que tenham responsabilidade para a sociedade brasileira. Isso eu venho falando há mais de ano, e alguns amigos, inclusive amigos comuns, com certeza você deve conhecer, quando eu comecei a fazer essa reflexão ainda em março do ano passado, e esse ano, logo depois da eleição do Bolsonaro, uns 3 meses depois, 4 meses depois, eu comecei a me posicionar nesse sentido, de que nós deveríamos trabalhar por uma ampla frente democrática, e aí quando eu falo ampla frente democrática, era uma ampla frente mesmo, que fosse até setores de direitas, não tem problema nenhum, para derrotar o Bolsonaro naquele momento que ele estava mais fragilizado. Foi muito contestado. Alguns analistas políticos, cientistas políticos, que são meus amigos, falaram: Everardo, a sua posição é uma posição de direita. A sua posição é uma posição que não tem sentido, porque ela não dialoga. Eu acho engraçado as pessoas rotularem o diálogo como de um lado, né, ou de outro. É engraçado isso. Eu fui, então, conversar. Não dá, você está com posição muito à direita, e eu estou dizendo que não. Não é isso, não se trata de direita e de esquerda. Trata o seguinte: nós temos que ter responsabilidade com o país. Com o país. Nós temos hoje, os índices de pessoas que estão na absoluta miséria são os índices de 20 anos atrás. Voltou. 89 milhões de pessoas estão no auxílio emergencial. 80 milhões de pessoas estão. Não é um negócio qualquer. Né? Sem dúvida, eu acho que há uma necessidade de ter responsabilidade de promover um diálogo. Né? Há um desrespeito com a institucionalidade. O cara não respeita a Constituição, atravessa a rua e vai no STF como se fosse na casa dele, como se fosse tomar uma cerveja no boteco. Né? Isso é grave, isso tem simbologia. Os fake news
contaminou a base social, que é outra coisa, uma tese que eu venho defendendo também, até escrevi um pouco sobre isso, há quase mais de um ano. Né? O que é isso? O que é contaminou a base social? Aqui em Brasília, por exemplo, só para você ter uma ideia, não são poucas pessoas que são pagas entre R$ 1.500 e R$ 2.000 para ficar o dia todo replicando, compartilhando mentiras, fake news. Né? São o cara das igrejas evangélicas, fundamentalista, são pessoas que estão desempregadas no bairro dos comitês, né? São pessoas dos parlamentares desses partidos picaretas, partidos que não levam em conta absolutamente nada. Né? Então, isso está acontecendo em Brasília. E essa mentira é uma barreira que você não consegue transpor. Né? Você não, por exemplo, a questão, e sem contar que isso também contaminou e está destruindo questões simbólicas, por exemplo, né? A luta simbólica. Se você estiver na rua de máscara, você é de esquerda. Se você tiver sem máscara, é de direita. Se você tiver com a camisa da seleção brasileira, é de direita. Se você tiver com a camisa vermelha, é de... Isso é uma loucura. Quer dizer, onde foi que esse cara levou o país? Né? Para onde foi que ele levou esse país? Né? Professor Geraldo, eu quero te interromper um pouquinho, depois a gente vai voltar a esse assunto, porque são 20h10 e eu queria fazer algumas perguntas e ler alguns comentários de algumas pessoas que estão aqui. Quero agradecer a presença da ex-primeira-dama, Márcia Hollenberg, mandou uma boa noite aqui para você. Quero agradecer a presença do professor James Bauer, que é o nosso parceiro aqui no Superaprendizagem do Político Cotidiano, Tavo Prado, Natália Mataruco, Starchic, tem um amigo seu, Curumim Cultural, meu amigo Everardo, grande abraço, Juscelene Pires, Cristiane Querinoda, também uma amiga sua, tá? Parabéns, amigo Everardo. Tem uma pergunta aqui da Nalva, deixa eu só verificar a pergunta que ela fez aqui. Ela está perguntando qual que é, Nalva Félix, em que devemos confiar nosso futuro político, em sua opinião, professor? Se você quiser, já pode até responder. Está muito difícil. Essa é a pergunta de US$100 milhões, mas... Sem dúvida. Bem, eu estou venho fazendo essas reflexões já há mais de ano, de achar que nós perdemos uma oportunidade de tirar o Bolsonaro do poder, que era, do meu ponto de vista, de uma articulação com o centro político, e até achar que, por exemplo, teve uma época, logo no início, quando começou esse debate, eu falei, olha, mas não dá para achar que todo o problema que aconteceu no Brasil é a Rede Globo. Todo o problema que aconteceu no Brasil é o Rodrigo Maia. Né? Não dá para entender assim, porque se você falar isso, você não tem a dimensão do estrago que esse cara vem fazendo no país, da irresponsabilidade. Né? Teve análise no início do ano passado que eu vi de partidos políticos que eu achava uma brincadeira. Quer dizer, achava que não, já tem empresário chateado com ele, já pode, qualquer hora vai tirar a sua base de apoio. E não entendia que esse cara vem destruindo, né, questões simbólicas do país, né, e colocou todo mundo contra todo mundo. Né? Então, eu não vejo muita saída, sinceramente, do ponto de vista político nesse momento, para a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que os partidos responderam erradamente, e aí eu estou dizendo todos os partidos, todos, esquerda, de centro-esquerda, erraram, se prenderam no calendário eleitoral para 2022, porque tinham a convicção de que se ele chegasse a 2022, chegava caindo pelas tabelas. Não é verdade, não está aparecendo isso, né? Porque consolidou o seu núcleo duro, o seu núcleo chamado núcleo raiz, que é um núcleo de extrema-direita, né? Violento, que não respeita absolutamente nada. Né? Isso nós sabemos, por exemplo, um governo, né? Um presidente que pega o Ministério da Justiça para fazer lista, para fiscalizar
ativista de direitos humanos, de ativista da maior seriedade, como Luiz Eduardo Soares, por exemplo, que é uma pessoa da maior responsabilidade, estudioso sobre segurança pública, de contribuição extraordinária do Brasil. Quer dizer, um presidente que faz um negócio desse a partir do seu Ministério da Justiça é irresponsável, não tem legalidade para ele. Então, ele não está atuando, o que interessa para ele é atuar fora da institucionalidade. E nós, os partidos, erraram perfeitamente, porque dialogam com a institucionalidade pensando no calendário de 2022. É possível, né, que esse tipo de reflexão que foi feita pelos partidos políticos, né, todos eles, né, que erraram, do meu ponto de vista, claramente, de não ter ido para cima, de ter procurado os setores progressistas, setores de direita responsáveis dentro do Congresso Nacional, de ter procurado o Fernando Henrique Cardoso, de ter procurado o Ciro, ter chamado, sentado, botado a Marina na mesa, botado, senta aqui, vamos ter responsabilidade. E isso faltou à sociedade civil. Esse era o papel da sociedade civil. Mas nós tínhamos uma sociedade civil que não teve a capacidade de aglutinar a força. Teve algumas iniciativas, uma vez, 2 dias, não foram... terceiro dia, não dava mais. Por quê? Porque os Tem partidos... até um comentário aqui. Tem até um comentário aqui sobre isso. A Márcia Falcão, está falando exatamente isso. Ego em políticas partidárias. O bem comum é deixado de lado. O Miguel Lasso 13, posições definidas e corretas, Everardo. É isso. Você tem toda a razão, professor. Aqui, ó, Miguel Lasso, a hora de atacarmos Bolsonaro passou, infelizmente. Ele tem os 3 poderes na mão, ou as esquerdas se unem, ou serão mais 21 anos de tortura físico-mental. Miguel, congratulações, um abraço para o Paulinho, para a avó dele, Tavão. André Fortuna vai como sair, vai. Pode continuar. Tem uma situação que eu acho também, agora, por exemplo, a proposta da reforma administrativa desse governo, que desqualifica o servidor público brasileiro, né, e o servidor médio, porque os servidores de carreira, inclusive do executivo, eles mantêm, e do judiciário, com todas as regalias possíveis, né, mas de um determinado nível para baixo eles desmoralizam os servidores públicos. Né. Isso é uma proposta administrativa que até aquele Kim lá, do MBL, lá, o líder do MBL, é contrário. Né? Não consegue, é contrário. Então, é um governo irresponsável, e do lado de cá, chamado do lado de cá, não sei se podemos dizer isso, mas não foi capaz de fazer um grande campo democrático dentro de um programa estabelecido. O que não pode, por exemplo? Não pode tratar a Amazônia do jeito que está tratando. Isso não interessa se o cara é de direita, de esquerda, de centro, de baixo, não interessa. O Pantanal do jeito que está. O que não pode? Não pode ficar liberando armas todo dia e bala. Não pode. Qualquer governo minimamente sério não podia fazer o que está acontecendo no Brasil, como ele faz por decreto. Né? Eu, no início do ano passado, estive na Câmara, no Congresso Nacional, no Senado, e na Câmara Federal discutindo sobre a questão do primeiro decreto que ele lançou, liberando o porte de arma. Eu fui, inclusive, uma das pessoas a falar na Comissão de Direitos, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, contrário ao decreto. Nós, naquele primeiro momento, derrotamos a proposta do Bolsonaro, e daí para frente ele passou a fazer só decreto, interviu na polícia, está negando, fez um acordo com o Exército para que o Exército não dê informações suficientes para a sociedade civil da questão do controle de armas no Brasil. Quer dizer, isso não pode. Então tinha que ter uma agenda que se pensasse no país, não uma agenda que se pensasse no chamado campo democrático, campo popular, democrático popular, de esquerda, progressista, porque isso não é suficiente para derrotar esse cara. Né? Os partidos que estão pensando, que acham que vai derrotar com um programa chamado Democrático Popular, porque acha que é isso, porque se juntar com os setores chamados de direita, ou até mesmo de direita, né, mas que tem a responsabilidade, né, vai se contaminar. Não é possível que todo o Exército esteja com ele. Tem que disputar os setores do Exército. Tem responsabilidade brasileira, tem responsabilidade. Né? Isso não é verdade. Né? Mas não. Os partidos não tiveram coragem de fazer isso. E não tiveram coragem porque se prenderam ao seu calendário eleitoral. E o calendário eleitoral é 2022. As eleições municipais desse ano
Aqui em Brasília nós não temos, então a gente acaba tendo pouca incidência, mas onde está acontecendo eleições municipais, né? Rio, nós vamos ter este campo chamado Campo Democrático Progressista, vai ter candidatos diferentes, possivelmente se una no segundo turno. Né? Em São Paulo, também não vamos ter candidatos únicos, que ampliam. Belo Horizonte, nós não vamos ter. Então, em várias regiões, né, nós não vamos ter. Pernambuco, acho que Recife também nós não vamos ter. Né? Então, não ter capacidade de pensar no país, os partidos não pensarem no país, é um grande equívoco neste momento. Pode ganhar eleição? Pode. Eleição tudo pode. Né? Mas aí é irresponsável, porque enquanto, né, a classe média que está nos partidos, que estão nas direções, que estão nos parlamentos, que estão nos servidores públicos, nas corporações, estão esperando o calendário de 2022, estão morrendo centenas de índios indígenas, estão morrendo quilombolas, está sendo queimada a Amazônia, está sendo queimado o Pantanal, está sendo queimado o Cerrado. Né? Estão morrendo centenas de jovens nas periferias, as mulheres estão sendo espancadas, né, na pandemia, meninos sendo abusados, né, idosos sendo abusados e violentados nas casas com a pandemia. Quer dizer, tudo isso é responsabilidade nossa. Nós tínhamos tido responsabilidade de dizer que esse cara não pode dar um passo mais à frente. Né? E nós, no meu ponto de vista, pela nossa incapacidade e pela falta de responsabilidade, né? Eu estou até usando um termo, que é do artigo que eu acabei de escrever, que é o que dizendo o seguinte, que esses setores de esquerda, muitas das vezes, perdeu a sensibilidade com os de baixo. Né? Então, a população em situação de rua aqui em Brasília teve agora, 2 semanas, 2 sábados aí, uma ação do setor comercial sul que foi desprezível. Né? A polícia pegou tudo, os utensílios de todo mundo e simplesmente removou documento de pessoas, né, que está lá, o cara não tem nada, o cara só tem o documento dele ali, um pedaço de papel, sei lá, de seu registro de nascimento, sei lá o quê. O cara vai lá e toca fogo. Essa irresponsabilidade. Fica assim, ó, tocaram fogo no mais uma pessoa aqui no ponto de hoje, aqui em Águas Claras, até agora não achava a pessoa que fez isso. Né? A questão do... Momentos sombrios que a gente está vivendo, inclusive, no Brasil e em Brasília, né? Diga-se de passagem. Eu quero aproveitar mais um pouquinho, professor Everardo, porque o nosso tempo ele acaba em 9 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, mas a gente vai continuar. Agradecer também a presença do professor James Bauer, de Superaprendizagem, que sempre está aqui. Ele é nosso parceiro nesse projeto. O Miguel está te aplaudindo. Muito bem, professor Everardo. Contra o fascismo, só o conhecimento e a resistência inteligente. Aldenei está dizendo que a esquerda se pulverizou, ele lembrou que era o Kim Kataguiri. Cida Costa, parabéns, Everardo, é preciso desconstruir a ideia de dividir. Aldenei, exatamente, professor Everardo, é preciso esquecer a pauta eleitoral e pensar na pauta Brasil. Miguel, caríssimo Everardo, certíssimo Everardo, desculpa. E Luiz Prado está participando, Lu Maria 18, André Fortuna, Paulo Simplício, mais um monte de gente, Cleide, o Miguel, Shannon, e muito mais pessoas aqui. A gente está com 253 pessoas, professor, todos para te ouvir e aprendendo muito que você está nos falando. E voltando ao assunto, nós estamos vivendo momentos sombrios no nosso país. Né? A Nalva está pedindo para falar um pouco sobre rede social. A gente tem tempinho ainda, tem 7 minutos. Rapidamente. Eu queria aproveitar para dizer que, além disso, mas tem movimento. Né? Por exemplo, um movimento de cultura, um movimento cultural que fez uma grande mobilização no Brasil e fez aprovar a Lei Aldir Blanc, por exemplo, né? Que são 3 bilhões de reais, que possivelmente vai chegar em todos os municípios do Brasil. E esse é um setor democrático, um setor de esquerda, progressista, do movimento cultural no Brasil, que está mobilizado para ver. Isso é a única coisa que está acontecendo nacionalmente de forma extraordinária. E, claro, os movimentos indígenas que têm se mobilizado, né, também, né, o movimento quilombola tem voltado a se mobilizar. Né? Quer dizer, há um movimento da sociedade civil se mobilizando para segurar, para barrar o máximo da ação desse governo. Falta os partidos entenderem. Né? Falta os partidos entenderem. Terem capacidade de unir não significa abandonar nada. Né?
Se unir nesse momento significa ter uma capacidade de dizer o seguinte: nós temos o país tem um inimigo comum. Esse país tem um inimigo comum, um inimigo. E esse inimigo chama Bolsonaro e nós temos que derrotá-lo. Qualquer outra pessoa não é inimigo da mesma estatura. Tá? Então, acho que, quanto às redes sociais locais, quem pediu a Nalva foi? Não sei. Isso, Nalva. Nalva Félix. É uma experiência extraordinária que existe em Brasília, a partir dos servidores públicos, é um capital humano extraordinário que nós temos aqui, que eu sempre digo que é um capital humano que tem um compromisso ético, moral com a sua profissão, né? E que essa experiência tem levado ao que tem diminuído a dor, né, de milhares de famílias que, por exemplo, especialmente aquelas que precisam mais do Estado, que atende, que vão lá, que recebem através são psicólogos, assistente social, pessoas educador social nos CAPTA, educadores sociais nos COSE, o pessoal da unidade de meio aberto, o pessoal da GEAMAS, que é a antiga unidade de meio aberto, hoje é GEAMA, então, esses profissionais e a sociedade civil se encontram para efetivar as políticas públicas independente de governo. E essa também, nós estamos fazendo isso desde a época desde a época do Roriz. Passou Maria de Lourdes, Roriz, passou depois Agnello, passou Arruda, passou Rosso, passou Rodrigo, e agora vai passar o Ibanez, e nós continuamos com essa experiência sustentável, que não tem chefe, não tem direção, não tem coordenação, mas Professor, sua conexão deu uma falhadinha. Está me ouvindo? Aqui. Voltou. Qual que é a sua rede social? No Instagram, como é que o pessoal te acha? Everardo Aguiar. Everardo Aguiar. @Everardo Aguiar, é isso? É. Everardo de Aguiar, não é não? Isso. Mas é isso. Aguiar, muito obrigado. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação, agradecer a todos que participaram aqui, quem eu não falei ainda, o Bruno, o Miguel já falei algumas vezes, a Ana Migona, agradecer o seu tempo por ter se disponibilizado em vir aqui falar com a gente. É sempre um grande aprendizado poder te ouvir, eu te conheço de um tempo, sempre como uma referência, sempre alguém que eu admirei. Fico muito honrado de poder ter contado com você aqui no Político Cotidiano hoje. Eu acho que a gente teve um probleminha no início do Político Cotidiano da live, que no início, eu não sei se você percebeu, que tinha 18 a 20 pessoas nos primeiros 20 minutos. Depois as pessoas começaram a conseguir entrar e algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo que estava tendo dificuldade para a conexão. De todo modo, como a Nalva está dizendo, foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Você pode concluir com o que você quiser. Obrigado a todos e pode concluir. Não, quero lhe agradecer, estou à disposição. Eu acho que nós devemos avançar nessa conversa. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente pessoas vinculadas aos partidos políticos, façam esse debate político aberto, né? Porque nós precisamos barrar efetivamente a política que está nacional, como o vice-presidente vem levando o país para um desastre. E eu tenho a impressão que se nós não abrirmos mão do nosso pedacinho, né, do meu poderzinho, por mais que alguns achem que tem muito, né, nós vamos passar uma temporada longa, né, de sofrimento. E especialmente essas pessoas que precisam realmente. Porque a classe média precisa, eu estou brincando, ontem eu brinquei lá com o pessoal do Congresso em Foco, né? Enquanto a população pobre, os indígenas, os quilombolas, pretas, mulheres, os idosos, deficientes, pagam com a vida, ou pago passando fome, com a miséria, a classe média pode perder o chope. E eu não estou disposto a isso. Né? Eu estou disposto a gente se envolver ao máximo para que ninguém perca suas vidas, para que ninguém sofra mais. E o primeiro passo, e o passo fundamental e único necessário, é derrotar o Bolsonaro. Não tem outro. Tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Boa noite. Pessoal, o nosso vídeo vai ser gravado no IGTV, vai estar aqui no Instagram, e também a gente tem o nosso YouTube, que em breve vai estar disponível para todo mundo aí que quiser nos seguir. Até sexta-feira que vem com mais uma nova live. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Sextou, galera. Vamos nessa.